A nossa passagem para meditação continua a mesma do último domingo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. O que nós já apresentamos dessa passagem é o fato de que Paulo chama aqui a esperança com relação à volta de Cristo de capacete. Ou seja, essa esperança é a guardiã da nossa mente, porque o capacete ele é um dispositivo para proteger a cabeça, simbolizando aqui a proteção da mente. E nós falamos a respeito do cérebro, da sua delicada estrutura, das suas funções e do fato de que ele abriga os nossos pensamentos, abriga a nossa mente, a nossa vontade, a nossa consciência. E Paulo está chamando a atenção para o fato de que esse guardião do nosso cérebro, que é a esperança da volta de Cristo, precisa estar sempre sendo exercitado. Ou seja, quando Satanás ataca a nossa mente para nos dominar, nós precisamos pensar que estamos vivendo dias de espera da volta do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Deus, e que nós pertencemos a Ele, nós estamos nele, e que o poder dele atua em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Se o campo da nossa mente é o alvo visado por Satanás para nos dominar, nós precisamos, primeiramente, evitar
todo tipo de pensamento que possibilite essa vitória de Satanás sobre nós. Principalmente pensamentos impuros, pensamentos imorais, mas também pensamentos de ódio, de vingança, de desprezo para com os outros, pensamentos de amargura, de ressentimento, de mágoa, de inveja, de ciúme. Tudo aquilo que é carnal e imoral e sensual deve ser evitado. É por isso que a Bíblia diz que a nossa mente deve ser ocupada unicamente por pensamentos bons, pensamentos que agradem a Deus. Isso está bem detalhado nas Escrituras. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é de virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando nós aceitamos na nossa mente e desenvolvemos na nossa mente pensamentos carnais, pensamentos sensuais, pensamentos impuros ou de qualquer outra ordem de paixão, nós estamos dando a Satanás a área do nosso cérebro como ponto de encontro com demônios. O apóstolo Paulo diz que a adoração a qualquer tipo de ídolo, seja ele material ou espiritual ou subjetivo, é a demônios que estamos adorando. Quando deixamos de adorar a Deus, estaremos adorando a demônios. Não há neutralidade aqui. Jesus Cristo disse que há dois senhores. Ou amamos e nos dedicamos a um e desprezamos o outro, ou é o contrário. Já que o centro de ataque de Satanás é a nossa mente, que nós podemos chamar de coração, de espírito, de alma, então nós precisamos cuidar da nossa mente. E é por isso que o apóstolo Paulo está falando em capacete. A esperança da volta de Cristo é um excelente capacete para a nossa mente. O apóstolo Pedro concorda com isso e ele diz que uma vez que nós estamos aguardando dos céus a volta do Senhor Jesus Cristo, devemos ser tais como os que vivem em santo procedimento. Então nós temos em seguida, aqui nessa passagem, uma palavra bastante importante com relação a essa argumentação do apóstolo Paulo. Ele diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. A conjunção porquanto, ela liga duas orações. A primeira oração é uma premissa. A segunda oração é uma consequência. Isso é muito importante porque a Bíblia foi escrita de tal maneira que a nossa linguagem ela não foi desprezada. A maneira como nós construímos o nosso discurso
foi usado por Deus para nos comunicar a sua revelação. Então, a palavra de Deus, ela é escrita obedecendo às regras da linguística, da gramática, da semântica, para que o falante de qualquer língua, de qualquer nação, ele entenda o que está escrito. E essa conjunção aqui, porquanto, ela é importantíssima para o que a gente vai falar em seguida. Então, vamos prestar atenção na premissa. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Essa é a premissa, é uma sentença, é uma afirmação. Em seguida vem a consequência disso. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Uma coisa, então, está ligada à outra. Nós não devemos ser apanhados de surpresa pela volta de Cristo, porque nós estaremos apercebidos disso, uma vez que nós somos filhos da luz, filhos do dia. Ou seja, nós temos uma conexão com Deus e com a vontade de Deus, através do Espírito Santo, que nos possibilita conhecer a mente de Deus. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Eu não sei se alguém aqui já parou para pensar nisso, que nós temos a mente de Cristo, para meditar a respeito disso. Como é que nós temos a mente de Cristo? Porque o Espírito Santo de Cristo está em nós. O Espírito Santo de Cristo habita na nossa mente, no nosso ser, na nossa consciência. Nós temos comunicação direta com Deus, sem interrupção. E isso pela vontade de Deus. Deus quis assim, e Ele quer assim e vai ser sempre assim. Nós temos uma comunhão com Deus que é ininterrupta. Se nós pecarmos, Deus não permite que esse pecado interrompa essa comunhão, porque o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. E o próprio Espírito Santo nos concede o arrependimento dos nossos pecados. Olha só, o apóstolo João escreveu assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esse é o ideal. Mas nós estamos na terra. Estamos ainda portando uma natureza caída. Portanto, é impossível, por enquanto, aqui, não pecar. Então, depois de dizer, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, ele disse, mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Então, essa comunhão que Deus nos deu com Ele, ela é ininterrupta. Ele preparou as coisas de tal maneira que nós não possamos fugir da presença dele. O salmista sabia disso. Senhor, para onde fugirei da tua face? Não tem como. Estamos diante da face de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que o dia da volta de Cristo não nos apanhará de surpresa.
porque nós somos filhos do dia e filhos da luz. Nós não fomos destinados à ira. Então, como é que fica essa história de que a volta de Cristo vai ser como um ladrão? O ladrão não manda recado, marcando dia e hora. Ele não tem uma agenda com a sua vítima. Mas aqui está dizendo que essa intempestividade da volta de Cristo é para os que são das trevas, para os que vivem de noite, para os filhos da ira. Olha só, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando eles andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Eles, os outros. Mas essa é uma conjunção adversativa que estabelece um contraste, sempre. Vós, irmãos, que estáis, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe. Olha só a diferença. Será como a vinda de um ladrão para os que são da noite, mas para os que são do dia, não haverá surpresa. Então Deus vai fazer com que o dia da volta de Cristo vai sendo progressivamente sentido, percebido por aqueles que são de Deus. Ninguém vai saber exatamente o dia e a hora. Jesus Cristo falou que isso realmente é impossível. Mas isso não significa que a proximidade do dia seja desconhecida. Mesmo porque Jesus Cristo, inclusive, deu sinais que precedem a sua volta. E aqueles que creem na palavra de Deus estão atentos a esses sinais. O Espírito Santo nos mantém alertas com relação a esses sinais. Lá em casa eu tenho alguém que é uma sentinela. Cada coisa nova que acontece, ela diz assim: é Cristo voltando, é a volta de Cristo. Cristo está voltando. E nós todos precisamos ter esse espírito de sentinela. A Bíblia pede que nós façamos isso. Jesus Cristo pediu que nós fizéssemos isso. Que nós vigiássemos. Justamente por não sabermos o dia e a hora. Mas ele não disse que nós não poderíamos saber, por exemplo, o ano. Ou o mês. Já pensaram nisso? O que é
desconhecido e será desconhecido até o fim, é o dia e a hora. Mas de acordo com a revelação progressiva de Deus quanto à volta de Cristo, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus vão percebendo a proximidade, vão vendo que o dia está raiando e que as coisas que estão acontecendo nos aproximam cada vez mais da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso faz parte da esperança relacionada à volta de Cristo. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, ou seja, despertos, alertas, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. E aqui vem uma outra palavra importantíssima para o ensino dessa mensagem que Deus está nos dando através do apóstolo Paulo. Diz aqui, porque Deus não nos destinou para a ira. Por quê? Isso aqui é razão. Deus, Ele nos trata usando a nossa razão, porque essa razão foi dada por Ele. Essa razão é uma das nossas constituições que nos tornam a imagem e semelhança de Deus. Nós temos razão porque Deus tem razão. E a razão por que nós não seremos apanhados de surpresa pela volta de Cristo é porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. Através do profeta Isaías, na verdade, está lá no primeiro capítulo de Isaías, Deus está condenando o pecado do seu povo. O livro de Isaías começa com uma condenação de pecados. Deus está reclamando do seu povo, do abandono do seu povo por ele. E Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. E então ele diz assim, vinde e arrazoemos. Arrazoar é usar a razão. Vinde e arrazoemos. Deus está nos convidando. Gente, vem cá e vamos pensar. Olha o que está acontecendo com vocês. Então, vinde e arrazoemos. Se vocês confessarem os seus pecados e vocês se arrependerem, vocês serão purificados. Mas se vocês resistirem e forem rebeldes, vocês serão devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz.
Não importa que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata ou como o carmesim, eu posso transformar vocês como a branca lã, como a neve. Eu posso purificar vocês. Então, se vocês quiserem, vocês comerão o melhor desta terra. É um arrazoamento. Deus trata conosco através da razão que Ele nos deu. Ele quer que nós pensemos logicamente, racionalmente. O culto a Deus deve ser inteligente, racional, como diz o apóstolo Paulo. Deus não é como as outras divindades, que são caprichosas, que numa hora é uma coisa e noutra hora é outra coisa. Deus trata conosco racionalmente, usando a nossa inteligência. É por isso que a Bíblia diz que desobedecer a Deus é insensatez, é loucura, é deixar de usar a razão para usar a paixão. Isso é loucura, isso é insensatez. Insensatez é falta de senso, falta de razão. Quem arrazoa, quem usa a razão, quem usa o bom senso, obedece a Deus, porque é o melhor. Não tem outra coisa melhor. E aqueles que não foram destinados para a ira, têm o Espírito Santo que os habilita a usar a razão. É por isso que a volta de Cristo não vai nos pegar de surpresa. Porque nós não somos da noite, somos do dia. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. A gente não consegue estar desperto o tempo todo, vigilantes o tempo todo. Lembram-se dos discípulos de Cristo lá no Getsemane? Eles dormiram enquanto Jesus orava. Jesus vinha e os acordava e voltava para orar. E eles voltavam para dormir. Jesus voltava de novo, eles estavam dormindo, Jesus acordava-os e voltava para orar e eles voltavam a dormir. Nós somos assim. Mas mesmo que uma vez ou outra a gente cochile, a gente durma na vigilância com relação à volta de Cristo, e isso acontece, já está previsto por Deus. Quer vigiemos, quer durmamos, nós somos de Cristo. Isso não é um incentivo para que nós durmamos, para que nós desprezemos a necessidade da vigilância. É um fato que Deus conhece da nossa fraqueza humana e Ele já previu e Ele é fiel. A Bíblia diz que mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel.
Interessante que Deus fala umas coisas dessa com a gente, sem medo de que nós aproveitemos isso para descambar. Deus fala conosco em predestinação, em eleição, sem medo de que a gente use isso para o mal. Porque quem conhece a predestinação tem uma admiração por Deus de tal maneira que não quer zombar de Deus. Não quer abusar de Deus. Porque a predestinação, a eleição que nos escolheu desde antes da fundação do mundo é algo tão fascinante, maravilhoso, que faz com que as nossas almas fiquem extasiadas diante da graça e do amor de Deus, e que nós jamais pensemos em abusar disso. O apóstolo Paulo, inclusive, trata disso porque os romanos, os nossos irmãos lá de Roma, alguns estavam dizendo, bom, mas se a coisa é assim, então nós podemos fazer o que nós bem queremos, porque já estamos salvos mesmos. Mas Paulo disse, não é bem assim. Não foi para isso que Deus nos predestinou. Vamos viver no pecado, nós que para ele morremos? De jeito nenhum. Aquele que tem o Espírito Santo sabe que é de Deus e que deve viver de maneira agradável a Deus. E se tentar zombar disso, Deus disciplina. Deus não permite ser zombado, ser escarnecido, nem por palavras, nem por atitude, nem por conduta, de forma alguma. Então, aqueles que são filhos, ele disciplina, ele corrige, para que permaneçam na fé. Então, aqueles que dizem, bom, se eu estou seguro, então agora eu vou viver do jeito que eu quero, esse nunca conheceu a Deus. Esse nunca se converteu realmente. Então Deus não tem medo, desculpe usar a palavra medo, é para o nosso entendimento, é uma palavra grosseira aqui. Deus não tem medo de dizer que mesmo que nós durmamos, nós permaneceremos firmes. Quer vigiemos, quer durmamos. Porque nós somos de Deus, nós já pertencemos a Ele e isso não muda. Essa é uma forma de Deus nos tranquilizar com relação à volta de Cristo. Então nós temos o capacete, nós temos o porquanto e nós temos o porquê. Tudo isso nos liga de tal maneira a Deus que a vinda de Cristo não nos surpreenderá. Nós estaremos prontos, porque inclusive a Bíblia diz que o propósito de Deus é que na volta de Cristo nós estejamos lá irrepreensíveis. Irrepreensíveis, sem falhas. A Bíblia, falando a respeito da igreja, diz que a noiva vai estar preparada para a volta do noivo,
sem ruga, nem mancha, nem coisa semelhante, perfeita, pura, digna. E a igreja é constituída de cada um de nós. Finalmente, aqui fala também a respeito daqueles que não estarão preparados. Eles não estarão apercebidos. Eles estarão como aqueles que viviam nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, seguiam a vida. Normalmente, quando Jesus Cristo voltar, as pessoas estarão fazendo exatamente o que fazem todos os dias. Indo e voltando para o trabalho, cumprindo os compromissos, se reunindo no happy hour, fazendo contratos, casando, namorando, noivando e etc. Então será uma surpresa. Eles estarão desapercebidos. Inclusive, a Bíblia diz aqui que eles estarão conscientes de que estão bem, de que está tudo em paz. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Totalmente desapercebidos. Será um impacto fulminante. A volta de Cristo vai interromper tudo que as pessoas estarão fazendo normalmente. Elas não vão ter tempo para nada. O julgamento as colherá tão repentinamente que elas passarão de uma condição para outra, de uma dimensão para outra, num abrir e fechar de olhos. Instantaneamente, é a expressão que a Bíblia usa. Numa piscada. É o que a Bíblia quer dizer. Mas nós nos alegramos com a certeza de que nós, filhos de Deus, estaremos prontos. Porquanto nós somos filhos do dia. E porque Deus nos preparou para Cristo, aquele que morreu por nós, para que, quer vivamos, quer durmamos ou quer vigiemos, vivamos em união com Ele. E se estamos em união com Ele, a volta dele não vai ser nenhuma surpresa. Nós já estaremos esperando. E o Espírito Santo, na medida em que o tempo passa, ele vai nos preparando cada vez mais. Nós vamos estar como aquelas pessoas que vão lá para a praia. Não sei se já ouviram falar nisso, mas turista tem disso. Eles madrugam para ir lá para a praia para ver o sol nascer. Vão com o escuro. E aí ficam lá, de olho arregalado, olhando para o horizonte. Coisa de turista. E aí o dia vai clareando aos pouquinhos. E aí todo mundo quer ver o sol começar a aparecer. Ele quer contar para todo mundo que viu isso, nem pisca.
somos nós com relação à volta de Cristo. Deus vai estar nos mostrando. Agora, os que não estiverem preparados vão sofrer repentina destruição. Embora achem que estão vivendo em paz e que está tudo bem, tudo tranquilo. Paz e segurança é o lema deles. Que Deus nos abençoe e nos conceda estarmos cada vez mais preparados, mais vigilantes, a fim de que nós estejamos vivendo, como diz o apóstolo Pedro, de maneira santa, aguardando a volta do Senhor Jesus. Amém.